É longe demais das capitais que surge a mítica figura. Falo no singular, mas seu nome é legião, pois são muitos. Costuma apresentar-se na forma de um dono de mercadinho, revendedor de carros usados ou até mesmo simples herdeiro de terrenos locais, todos conquistados por gerações prévias através de obscuros procedimentos. Fenotipicamente é impossível delimitá-lo, caindo evidentemente no mundo das probabilidades locais. Se considerarmos que os mesmos atributos são manifestados em diferentes povos através de diferentes máscaras, assim ocorre com o objeto de nossa análise. O oligarca do interior, o czar de cidade pequena, enfim, o Führer das profundezas brasileiras. O mercadinho alavanca a estética da esposa, que retroalimenta o mercadinho, que alavanca a edificação de um posto de gasolina no nome do filho. O posto de gasolina, e nem vou comentar sobre a qualidade do combustível porque é desnecessário, retroalimenta o mercadinho, que sofre um processo de mitoses e sua filial brota, meio que do nada, na localidade ao lado, que pertence ao mesmo logradouro eleitoral. Agora, com a estética da esposa fechada e transformada em pavilhão alugado para a igreja evangélica, é ela quem cuida do mercadinho número 2. Nosso protagonista, enquanto isso, se divide entre o projeto de ser prefeito da cidade e tentar esconder, embora todos na cidade já saibam, seu caso extraconjugal com a caixa novinha do supermercado número 1. Algo que vai acabar ou em divórcio, com posterior divisão de bens e muitas cenas lamentáveis à vista de todos, ou em meter um boneco na novinha e fazer de tudo para negociar um aborto, possivelmente oferecendo um carro 0 km ou posição de gerência no mercadinho número 3, que será aberto em breve. E depois só piora. Passo a palavra. Vou falar rapidinho sobre uma taxonomia que eu venho desenvolvendo há um tempo já, tanto de experiências, trabalho e pesquisa e tal, sobre uma tipologia das figuras que povoam as câmaras municipais no Brasil, né? Então vamos lá. Primeiro, você vai ter uma figura ali, que eu chamo ele do candidato da zona rural. É um cara, geralmente um homem branco mais velho. Quando ele não é explicitamente um fazendeiro, ele é filho de um fazendeiro ou alguma coisa assim, ou ele é um cara até ali que era um produtor rural familiar, etc., que demorou 30 anos para montar uma máquina política que conseguisse realmente agrupar votos da zona rural. Então é que é cara que consegue emendar ali tranquilamente 5, 6 mandatos e depois passa para um filho e tudo mais, porque todo mundo sabe que fazer campanha eleitoral na roça é muito foda. Quando a cidade, ainda na cidade pequena, você tem um sujeito que todo mundo sabe o que ele faz, mas que ninguém denuncia porque é o tipo de cara que vira uma espécie de coluna vertebral na cidade pequena, que é o dono da mercearia, ou mais modernamente ele pode ser o dono de uma distribuidora de bebidas e tudo mais. Todo mundo sabe que esse cara faz o clientelismo mais canalha e mais oportunista possível, né? Principalmente próximo do período eleitoral. Em cidades maiores, esse cara existe também. Geralmente ele sofre um upgrade em cidades maiores que eu observo, que ele pode ser, por exemplo, um organizador de festa, uma espécie de promotor, um dono de evento, um dono de boate. E o clientelismo do cara é na base do ingresso, da cervejinha, do passaporte, da menina que entra na festa ou não sei o que mais. Então é um clientelismo mais sofisticado, que não é aquele clientelismo do pacote de arroz e tudo mais. Então sempre tem uma figura mais ou menos assim na cidade pequena. Quando a cidade vai crescendo um pouco, entra uma figura que está sempre presente em várias câmaras, que é o pastor, ou uma pessoa que está ali sendo um entreposto de um pastor.
Em cidades, em Minas Gerais, por exemplo, isso é comum. Eu acho que também deve ser comum no Nordeste brasileiro, né? Fazendo uma generalização bem grosseira, que o pastor pode ser alguém que saia desses grupos dos neocatólicos, né? Dos carismáticos e tal, do Canção Nova. Pode ser uma figura que é muito importante nas cidades pequenas e médias, que é o sujeito no bairro que organiza o terço dos homens, que é uma coisa que sempre depois é instrumentalizada para a política, né? Então você pode ter o pastor clássico, ou sua família ali, alguém que está fazendo um testa de ferro para ele, ou assim, uma figura de um catolicismo mais ativista, etc, né? E até agora todos são bolsonaristas, eu acho que sem grande discussão, né? A cidade vai crescendo, vai tendo uma força policial e vai tendo um problema mais estrutural com drogas e com violência, assaltinhos, molecada na porta da escola fazendo merda, aquela coisa. Entra o candidato da polícia, né? Geralmente pode ser diretamente um cabo, alguma coisa assim, que a nível local os salários são tão interessantes para o cara largar a polícia, né? Ou às vezes é um vigilante, então se você for pegar no TSE, por exemplo, você joga vigilante, tem um monte de candidato vigilante, e a gente sabe que o vigilante, né, ele faz vários serviços aí no final de semana, etc, né, com o Opala preto na madrugada. Então tem essa figura da segurança pública. Tem um cara que eu tenho observado que ele está ficando cada vez mais explícito, que eu chamo ele de clientelista da saúde. O clientelista da saúde é um cara que faz o clientelismo, né, como a gente conhece, toma aqui um presentinho e vou te dar o meu santinho, mas ele foca especificamente na área da saúde, né? Então desde do remédio direto, né, que é o mais clássico, até uma coisa mais sofisticada, como por exemplo, ele é um organizador de rifas para o pessoal da saúde, ou ainda ele está prestando um serviço, né, que dentro desse Brasil, onde o judiciário vai tomando conta de muitas políticas públicas, ele é o cara que organiza a galera para entrar com um processo sobre procedimentos de saúde, né, da política, principalmente assistência assim, de média complexidade. Então, sei lá, né, uma cadeira de rodas mais sofisticada, ou um atendimento médico que não tem necessidade, etc. Ele organiza essa galera para judicializar a política, né? Então já tem muita gente que eu conheço até pessoalmente faz esse tipo de coisa e virou um agregador de máquina política. Então esse populista da saúde também tá sempre presente nessas câmaras, principalmente de uma cidade um pouco maior e tal. Tem uma outra figura que eu poderia chamar de, sei lá, um clientelista da bola, ou do populista da bola, sei lá, que é o sujeito que agremia os goleiros, né, e também geralmente ligado, ou ele diretamente, um professor de escolinha, que ele é o cara que ele sabe que próximo do período eleitoral aparece uma bola nova, troca uma rede ali, um santinho que vai junto, ele consegue uns votos ali, tanto para um candidato a vereador ou ele mesmo, e é uma ponta de uma máquina maior com voto de deputado federal e tudo mais. É o cara que está sempre lutando pelos campinhos de várzea dos bairros, e o pessoal dá muito valor. Esse cara realmente ele faz um trabalho de representação que é importante, né? Dado que você pega na cidade brasileira aí, a parte de lazer é uma bosta, né? Quando a cidade vai ficando grande, eu estou falando de cidades já de 100 mil, 150 cidades de grande porte, surgem mais dois perfis, que é o de um vereador, de uma vereadora, que aí nesse caso aí já tem uma flexão de gênero importante, que faz a representação, que tem como função a representação dos professores e de outras classes profissionais que já começam a fazer um volume importante nessas cidades maiores. Então é aquela vereadora que sempre está batendo na questão do salário do servidor público, né?
e etc. Está sempre relacionado também com o deputado, porque aí já tem uma estrutura política muito mais de voto, de organização da política, muito mais forte do que toda essa galera para trás, que na verdade só faz uma espécie da política, uma espécie de bico, né? E tem um outro perfil que também já se faz muito presente nas cidades maiores, principalmente, que eu gosto de chamar de candidato do rolo. Por que é um candidato do rolo? Porque é aquele cara que todo mundo sabe que ele é muito forte politicamente, principalmente que ele é muito forte em determinados territórios da cidade, que ele é muito rico, mas que ninguém sabe o que o cara faz. Então, né, aí já vai toda a esfera da polêmica, milícia, tráfico, roubo de carga, sei lá, desmanche, enfim. É um cara que cada vez na política, Rio de Janeiro, por exemplo, tem muitas essas figuras, tem essas figuras em São Paulo e tem essas figuras em vários outros cantos, que é o candidato, né, que já está com um pezinho no Código Penal, né, que cada vez mais difícil de contornar. É um problema aí que está acontecendo pra caramba no Brasil. Vou começar isso aqui, mas falando sobre onde eu vivo durante os últimos 11 anos, que são os pequenos poderes no serviço público. Eu defendo que profissão acaba modelando muitas pessoas e passa mais tempo no seu trampo do que em casa. Eu acho que tem os hábitos profissionais, a força do hábito, eles acabam modelando a personalidade até mais do que, em muitos casos, até mais do que a educação formal. Se você pegar pessoas como professores e juízes, professor especial, o cara sempre vai estar ensinando alguma coisa. Ele sempre vai estar na necessidade de querer ser escutado, ou ele sempre acha que tem algo muito interessante para falar para as pessoas. É um palestrinha primordial, por mais estúpido que ele seja. Por quê? Você passa o dia todo, boa parte do seu dia, tratando com pessoas que você considera inferiores a você do ponto de vista intelectual e cognitivo, e esse hábito acaba entrando na sua cabeça. Agora, o que aconteceu em Brasília foi um negócio muito escroto, porque o servidor, o Barnabé, naquele velho lá do Grande Família, o Lineu não existe mais, ou aquele servidor burocrático daquela série As Pombas, aquele ali morreu. O sindicalismo no Brasília, do governo federal, é um cadáver, tá? O skatista velho é uma raça em extinção, e era muito comum até os anos 90, mas foi se extinguindo cada vez mais, e foi consumido pelo concursismo meritocrático, que em sua essência é o quê? Em sua essência é liberal, porque o cara que estava na merda estudou e eu passei. Então, isso daí acabou com essa visão que a gente tem do servidor público, mas não acabou com uma coisa fundamental do serviço público, que é a estrutura paranoica das relações, tá? Você vai ter que pensar o servidor público médio como um cara estruturado na paranoia, porque ele está esmagado entre o poder político
e o poder técnico. O poder político ele não tem, e em boa parte das situações o poder técnico ele também não tem. Ele nem controla a questão política, que se você trabalha, por exemplo, no Ministério toda hora, você está tendo que trabalhar com merda de demandante político. E também que você não controla boa parte das coisas que você está fazendo, não. Você é um causeiro do copia e cola. Tá? A consequência disso é que essa sensação de castração absoluta de fim de vida, quando o concurseiro chega no serviço público, tá? Não só o concurseiro novo, mas o servidor velho, aquele servidor que já entrou nos anos 80, mesmo antes dos concursos, ou então a galera que ou é brilhante e ajudou a construir, a fundar o Estado brasileiro da Nova República, ou são as antas. É uma galera assim, burra pra caralho, mas final de carreira, dependendo da carreira que ele tá ganhando dinheiro legal. Mas todos eles têm a mesma estrutura paranoica da mente. E essa estrutura paranoica gera o quê? Gera uma galera delirante. Tá? Você conversa com esse povo, eles acham que tudo é em função deles ou sobre eles. Mesmo o cara quando se acha ou perseguido, qualquer movimento, qualquer palavra ou qualquer silêncio é entendido como: estou sendo perseguido, essa pessoa não gosta de mim. Isso traz uma sensação de conversar com essas pessoas que é um negócio doentinho quando você conversa com uns malucos desses, tá? Porque você primeiro tem a camada de que você percebe que os caras são picaretes, certo? Mas eles têm que compensar essa ausência de força técnica com esse mundo fantasmagórico onde eles vivem, da tal da rádio corredor. E aí a galera, e aí entra o pequeno poder dessa porra, que são pessoas que são estruturadas por uma desconfiança patológica, e elas tratam os outros desse modo. Uma coisa típica de pequeno poder paranoico é quando você tem um cargo merda, normalmente de chefe de serviço, que é um trabalho de corno que paga pouco e ninguém quer, e você se especializa naquela merda que você faz. Você, de certo modo, é inatingível. Por quê? Você pode fazer o que você quiser, porque ninguém vai te tirar. Tá? Porque quem vai querer um trabalho merda, que demanda tempo, você trabalha em casa, não tem férias, não tem porra nenhuma, para ganhar pouco. Então aí você já tem a primeira estrutura da mediocridade no serviço público, fundado em alguns cargos que são tão ruins que ninguém quer. E quem tá lá se segura nisso, porque o cara faz o que tem, de quem é que vai tirar ele? Não tem quem coloque no lugar. Só que esses caras são assim, eles... tudo é uma loucura. Como é que é o termo que eu anotei aqui? Loucura raciocinante. O cara se sente seguro, mas ao mesmo tempo todos, ele tem medo que todos percebam a fraude que ele é, e que ele pode cair a qualquer momento, tá? Como é que fala? Acho que é um trecho do Lacan isso aqui. O delírio da interpretação é um delírio da esquina, da rua, da praça. É o delírio cotidiano, meu irmão. Você não deu bom dia pro cara, ele já acha que você quer passar a perna nele. Você daqui a pouco trabalhou rápido demais ou trabalhando rápido de menos, esse cara quer me derrubar. Olha o assédio moral de baixo para cima.
Cara, quando eu joguei essa sugestão de fazer um episódio sobre poderes locais, eu estava pensando muito nas câmaras, né? Todo esse circuito de empresariado local, dono de construtor, empreiteiro e tal. Isso já eu acho que já dá um episódio à parte, mas você fala essa questão do concurso público, cara. Se a gente entrar dessa nova casta de burocratas que você colocou aí, pensando na realidade de Brasília, mas eu coloco também o delegado herói, o cara da defesa civil herói, num país que não tem política de desastre direito. Você tem um monte de gente da defesa civil que está virando uma espécie de herói. Aqui em Minas Gerais, por exemplo, um dos deputados federal mais votados foi um cara que ajudou lá que trabalhou lá nos desastres de Mariana e Brumadinho. Então tem um mundo de pequenos sujeitos, de pequenos líderes que saem do Estado brasileiro, né? E é um perfil que ele também alia o pequeno poder da bravata. Porque são pessoas que têm, ao mesmo tempo, quem conhece elas e vem do mundo externo e vê o trabalho delas, percebe, porra, essa pessoa mal consegue conversar direito. Essa pessoa não consegue articular predicado e sujeito. E essa pessoa é diretor, é chefe de serviço, é coordenador. Mas aí assim, você mostra o problema da pessoa, ela, não, isso eu resolvo, não, isso eu já conhecia, isso eu já sabia. É um mundo paranoico que ela controla tudo. Então, nesse mundo de pequeno poder não existem falhas. Normalmente, o que a pessoa vai fazer? Olha, seu Joaquim, esse processo aqui tá errado, isso aqui vai dar um problema. Não, eu já sabia disso. Tá? Sim, mas tem esse problema, aí você descreve o problema técnico. Não, isso daí eu instalei em 1982, eu que ajudei a fazer esse sistema aí, tá tranquilo. Aí essa pessoa vai voltar com que tipo de solução? Ou ela vai meter no cu de um subordinado, que essas pessoas se amparem os subordinados tecnicamente muito bons, ou elas vão passar a difamar alguém para colocar aquela culpa. Então a vida com essas pessoas é uma desgraça. Eu vou usar um nome fictício aqui, infelizmente não tem como eu contar essa história, porque ela perde muito interesse. Mas essa estrutura paranoica delirante, ela faz com que a pessoa, ela não mais, como eu posso dizer, ela está além da oposição entre verdadeiro e falso e verdade e mentira, porque ela não está, é como se a linguagem, o que ela fala não está ligado às coisas e às pessoas e aos fatos. Ela é auto-referente. Ela se refere ao próprio delírio que ela tem na cabeça. Então, assim, ela acha que, por exemplo, o Deep quer derrubar ela. Então, vão contar as ações do Deep. Vão contar que todas as ações são para me derrubar. E a partir daí a pessoa delira. Esse negócio da conformação que eu falei logo no início, ela é tão potente que tem pessoas que depois de 30 anos de serviço público, a vida toda dela é estruturada nisso. É pessoas que você escuta qualquer historinha delas, pode colocar 20, 30% de mentira. O que acontece história com Helder, não posso citar nomes, mas no meio de uma disputa política aí, por cargos, agora nesse processo de transição que ainda está acontecendo na Esplanada, eu vi na minha frente uma pessoa que está há 2 anos aposentada. Atualmente é uma pessoa rica, porque ela casou com um fazendeiro. Ela deve mandar umas 2 fazendas no interior e qualquer de produção de gado, que só cada uma das até 4, 5 milhões. Essa pessoa até hoje tem preocupações
e tenta se misturar com a política interna do órgão que ela fazia parte. Ela ainda tem grupos, ela nunca saiu dos grupos de WhatsApp, e ela mente sobre nomeações para ainda ter essa conexão e ainda se sentir poderosa. Então, teve uma segunda-feira que ela inventou um boato que uma pessoa específica seria uma nova coordenadora de uma área muito importante do governo federal. Ela chegou nessa pessoa como se fosse ainda uma servidora que dependesse daquela pessoa, bajulou a pessoa, falou que amava ela, falou que sempre gostou do trabalho dela e que sabia que ela seria coordenadora. Saiu agora, o Ventilson do serviço público. Você já saiu sua nomeação. Isso foi na segunda. Eu escutei isso no Viva Voz, do lado da pessoa. Na quarta-feira, ela mudou a história, que ela tira do cu. Sem base real. Você pergunta para ela, de onde você ficou sabendo isso? Não sei. Na quarta-feira, ela inventou que outra pessoa seria a nomeada. O que ela fez na segunda, ela fez com a outra pessoa. Na quarta-feira, que ela inventou também. Só que na quarta-feira a pessoa foi, mas quem te contou isso? Você mora aí em outro estado, inclusive? Ela gaguejava, ela não conseguia responder. Ela cada vez aumentava mais a mentira para tentar, e as coisas não colavam. Ah, Deusdete, mas isso aí é mentira, isso é um caso de exceção. Não. Eu trabalho com pessoas assim. Eu trabalho com pessoas que esse micropoder de inventar coisas é uma segunda natureza da pessoa. Porque como ela não tem nada, sobrou para ela o quê? O poder da imaginação e o cargo. Então ela tem que inventar coisas a ponto de prejudicar as pessoas. E nunca elas são questionadas. Nunca. Nunca ninguém chega assim e fala, olha só, você falou ano passado que não sei quem ia pro cargo tal, que não sei quem seria exonerado, que norma tal. Você não acertou nenhum. Quem fala essas coisas para você? Estão falando por aí. E existe um pacto de nunca desmentir essas pessoas. Porque o tal do estão falando por aí é o centro do poder dessa galera. Agora, expandindo isso, eu estou falando de uma realidade muito específica de Brasília, de concursados. Agora, parte da minha família, e todo mundo que tem família no interior, sabe como a banda toca. Mesmo você que não tem a ligação familiar de cidade, quem já teve que vender algum tipo de projeto, produto, e teve que tratar como secretário ou assessor de prefeitura, a pessoa vai entender perfeitamente o que é um político do PL. Vai entender perfeitamente o que é o bolsonarismo e a relação estatal dele. Aquela mistura de burrice extrema que chegou no outro lado e virou orgulho. É aquela coisinha assim que você vê até muito aqui em Brasília também. Tem um buraco sendo fechado, tá? Pela administração. Aqui não é prefeitura, não, aqui é pela administração. Tem 2 caras trabalhando, tem uns 4 calça frouxa em volta, normalmente entre 40 e 50 anos, branco. Quem está trabalhando normalmente é pardo negro. E pelo menos um dele que não desgruda do celular. Normalmente aquele padrãozinho de calça jeans de bunda frouxa, mostrando o rego, aquele molho de chave pesado, aquele celular vagabundo do lado e aquela empáfia na hora de falar do celular. E o padrão eterno do pequeno poder. Violento e abusivo com o subordinado e submisso, masoquista com o superior.
a não ser aqui no grupo. Quem já teve que trabalhar com a raia miúda de prefeitura, especialmente, não é nem o concursado não, é o cara que é o assessorzinho. Puta que pariu. Aí você vê, tipo essa briga aí que o Abel mostrou, acho que hoje ou ontem, no município de Marquinhos. Marquinhos em 2010, bicho, tinha 4, eu vi aqui, não tinha nem 5 mil moradores. O que é uma porra dessa, cara? Que é que tendo prefeito e Câmara Municipal? Pra que uma porra dessa quer sustentar vereador? E outra, é prefeitura e tem que também ter um tribunalzinho lá, tem que ter uma porra de um juizinho lá, merda. Que eu acho que vira comarca quando vira município. Posso estar falando merda. É todo um desastre, bicho. Todo um desastre. E pode ver, assim, agora teorizando, boa parte da tensão bolsonarismo Nova República, bolsonarismo petismo, mas na geral é bolsonarismo versus a Nova República, é uma tensão entre poderes regionais e Brasília. Brasília representando o universal, o campo moderno, e os pequenos poderes, seja a milícia, seja as prefeituras, seja os políticos regionais de merda, representando esse concreto de bosta primitivo e ultrapassado. O dono de mercearia, ele também acaba virando agiota, né? Muito comum o comércio mais bem estabelecido de pequena cidade, de um pulo para o outro, o caderninho de quem pegou coisa fiada no mês virar agiotagem. Exatamente, e essa figura do agiota, do cara que é dono de um mercadinho, agiota, ele ganha um poder impressionante, porque no Brasil, de forma geral, com as taxas de juros aí dos bancos privados e dessas financeiras e tal, todo comerciante aí que não tem escala, ele está estrangulado por dívidas de curto prazo. Então, o agiota barra dono de mercadinho, ele é o cara que dá liquidez para uma economia local inteira, né? E isso faz com que o cara ganhe, primeiro, seja um cara altamente conhecido, que é importante para a política, né? E seja um cara que tem um controle muito grande sobre as pessoas, porque as técnicas de agiotagem a gente conhece, é na extorsão pura, é o cara que segura o carro de outro, um documento, não sei o que mais. O cara vai criando dali uma máquina política. Pelo menos aqui em Brasília, a projeção do policial, do delegado, é muito ligada à projeção dele na mídia de violência, né? A mídia policial, que acho que existe em todo o Brasil, que nos anos 80 era basicamente o rádio, logo pela manhã, com o jornalismo policial, e que acho que o Bruno Torturra que fala, né? Que hoje é oficializado no Brasil todo do horário do terror, que vai dar 5 a 7 mais ou menos, na Record, Rede TV. O cara apareceu muito nesses programas e tem uma imagem fácil. Aqui teve o velho da 12, teve um delegado de cabelinho arrepiado, estilo Gustavo Lima Gordo. E esse povo da saúde aí, com esse clientelismo, eles praticamente trocaram o Brasil todo no tempo da pandemia.
Simplesmente os caras pagaram um grande foda-se, né? E meteram azitromicina, zinco, vitamina D, né? Vitamina C, e cloroquina, coloto, ivermectina no cu de todo mundo, na base do mau cinismo. E com a moral de eu sou médico. Foi como se fosse uma manifestação nacional das pequenas merdas que eles fazem no dia a dia. E tem uma mudança, né, dessa figura do delegado. Porque o delegado hoje não é o delegado do Rubem Fonseca, dos contos do Rubem Fonseca, que é aquele cara que tem uma capa preta, fuma cigarro, no fim do expediente vai pra boteco, mexe com prostituta, dá tapa na cara de vagabundo. Não. Um delegado hoje, aprovado aí nessa safra do concursismo lulista, e até hoje também nesses concursos aí de Polícia Federal, então nem se fala. Ele é um cara barbudinho, com uma boa formação universitária, numa federal, né, com uma família tranquila que deu tranquilidade ali para ele estudar 2-3 anos para ele entrar direto de delegado, sem experiência de fórum nem porra nenhuma. É um cara que despreza a atividade policial, porque ele acha os policiais ali um bando de idiotas, né? Que polícia no Brasil a gente sabe que vem de outra classe social. E é um cara que, em alguma medida, já pratica o que a gente chama aqui de um olavismo cama, mesa e banho, né? Um pós-olavismo. Ele é o cara da musculação, ele pratica ali o jiu-jitsu, tem uma esposa troféu, entendeu? Quer ter 7, 8 filhos, é um carrão blindado. O goleiro aí, nossa, eu acho que é a matriz básica de todos os políticos, dos pequenos políticos. É aquele cara que conhece como corretor, normalmente é advogado também. E esse, se fosse escolher um brasileiro típico, médio, seria esse. Não, é evidente que nos últimos 20, 15 anos aqui em Brasília teve uma transição na Polícia Civil. Existe até os bombadinhos de famílias boas, famílias ricas, gente que normalmente não conseguiu passar em concurso para juiz. Aí você vê os caras com aquelas camisas polo, com aquele negócio de cavalinho aqui no peito, aquele bracinho torando, aquele cabelinho arrepiado de gel branco, falando português de atendente de telemarketing. E pensando nesse caso do delegado agora, me veio um caso, um perfil do tipo humano, que é o influencer local, né? Que pode ser uma moça da musculação, às vezes até um policial. Eu já vi, por exemplo, médicos, né? Comum, pessoal que faz cirurgia plástica, né? Biomédicos, dentista que faz essas enxertos aí na cara da galera. Eles também ganham um certo alcance local, né? Pode ser um jornalista também, tô pensando aqui agora, que tem um perfilzinho que circula e tal, que são pessoas que não conseguiram, né? Às vezes até porque fez a rede social muito tarde e tal, ou porque não tem beleza, enfim, dotes estéticos de grana para investir nisso. É uma pessoa que tem aquela conta que circula localmente ali, tem uns 15 mil seguidores, 20 mil seguidores, que não é suficiente para ela conseguir patrocínio, mas é um canhão na mão de uma pessoa que às vezes é um doidinho de bairro de classe média, que pode destruir a vida de qualquer um da cidade com uma fofoca, com uma conversinha atravessada, com uma foto vazada, uma polêmica. Vou tentar mandar hoje também, viu? Pois é, Petra, é que eu estava falando ali no grupo da questão das diferenças entre lojas maçônicas totalmente relativa à localização geográfica delas. Até acho, tu me disse que não, mas talvez não nesse episódio, nesse grupo aqui, né? Porém, eu já devo ter falado isso 1 ou 2 vezes em episódios lá atrás,
Só que, né, não é como se todo mundo escutasse todos os episódios. Então, falar um pouco disso outra vez. O conceito maçonaria é também uma daquelas paradas que mexe muito com o imaginário coletivo. 80%, 90% do que se fala é pura baboseira, pânico satânico, fake news de evangélico, fake news de pessoa que queria muito ter ingressado na ordem e não conseguiu, etc. Né? Agora, muitas coisas são verdadeiras, para bem e para mal. E como o intuito aqui não é fazer elogio a porra nenhuma, a gente vai falar principalmente do pra mal, né? Olha, embora tenha esse conceito de maçonaria universal, ou seja, se a pessoa é membro de uma maçonaria no interior do Mato Grosso ou então na maior loja de Nova York, eles são irmãos, a gente sabe que no plano da realidade não é tão assim que funciona. E não dá para querer pretender que os trabalhos, os assuntos, as reuniões de uma loja importante em uma capital do mundo seja a mesma coisa do que a reunião da loja maçônica de Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul. Mas aqui também vem o grande paradoxo. Embora numa loja muito importante, numa capital do mundo, numa cidade muito importante, coloca aí aqui achar melhor, possivelmente tu tem a oportunidade de conhecer pessoas mais relevantes ou mais importantes ou mais relativamente famosas, e ter acesso a um conteúdo de estudo até mais bacana, mais legal. Por outro lado, é possível que se tu é um Zé Ninguém, a tua possibilidade de conseguir coisas pragmaticamente, estando numa maçonaria de interior, é muito maior. Primeiro, porque tu sendo um Zeco, é mais provável tu entrar numa maçonaria no interior do Mato Grosso do Sul do que tu entrar numa loja grande numa dessas cidades mais conhecidas do mundo. Isso em primeiro lugar. Então, o sujeito que é o dono do mercadinho, que é o nosso personagem aqui mais ou menos por default, né? É o sujeito que ele já está fazendo uma grana, ele já abriu ali o segundo mercadinho. Quando ele abre o terceiro mercadinho, ou às vezes até antes disso, alguém que é alguma das personalidades dessa pequena cidade, pode ser um médico, um dentista. O dentista é um clássico, né? Embora a gente saiba que nessas hierarquias de interior é mais provável o médico estar na maçonaria e o dentista ter conseguido só entrar no Rotary, que é a versão fracasso da maçonaria, não é mesmo? Então esse filho da puta aí é convidado para entrar na maçonaria. Primeiro ele tem que convencer a mulher dele, que é uma boa ideia. Aí ele convence a mulher a deixar ele sair uma vez por semana, ou uma vez a cada 2 semanas para reunião à noite. Ela tá puta da cara porque é mais uma desculpa para o cara sair e acabar no puteiro da cidade vizinha. E aí nessa reunião de 15 a 30 e poucos figurões, homens da cidade, pessoas que têm algum poder aquisitivo um pouco maior ou têm algum destaque intelectual, dependendo, vão entrar em vários acordos aí, né? Vão fazer várias paradas. E aí a pergunta que fica: isso acontece na reunião do ritual maçônico? Provavelmente não. A reunião do ritual maçônico acaba sendo uma mera formalidade, repito, nesses lugares, nesse tipo de lugar,
E esse tipo de conversa, esse tipo de situação acontece no churrasco depois, né? Ou quando o pessoal tá participando do ágape, né? Da janta, da confraternização depois. Então tem muito isso, assim, da visão que é verdadeira, mas é falsa ao mesmo tempo, né? Nas reuniões da maçonaria, o pessoal faz altas negociatas. Sim e não, porque na real, nos interiores, o que o pessoal faz é utilizar ali a estrutura do troço para conhecer pessoas e informalmente, né, fora do templo, né, literalmente, semanticamente, profanamente, metendo essas altas negociatas. Então, sim, tem tudo a ver com maçonaria de interior, tudo a ver, mas tecnicamente, provavelmente, não é feito dentro de um contexto de reunião formal. É isso. E como é que isso acontece no Rotary? É a segunda divisão, às vezes até a série C, né, do rolê da cidade. E eu não estou falando aqui em macro ordens, né, levando em conta que seria as maçonarias de grandes cidades, a série A, as maçonarias de cidade pequena, a série B, e esses Rotary, coisas assim, a série C e D. Não, aqui o troço já é série C da própria cidade, né? Imagina um Rotary Club de uma cidade tipo... Porra, cara, deixa eu pensar. Montenegro, Rio Grande do Sul. Imagina o naipe, tá? Eu não preciso imaginar porque eu literalmente conheço pessoas metidas nesse tipo de coisa e é aquilo que vocês estão pensando, né? Dentista novo rico, que não é rico de fato, né? Representante comercial de ferramenta, esse tipo de coisa. Não preciso imaginar porque eu literalmente conheço pessoas metidas nesse tipo de coisa e é aquilo que vocês estão pensando, né? Dentista novo rico, que não é rico de fato, né? Representante comercial de ferramenta, esse tipo de coisa. Bom, tem uma hipótese sobre a origem do esoterismo ocidental, moderno, tal, que a gente conhece, cujo fundamento é pura palpitaria especulativa, mas discuti muito esse assunto com o Deep e tal, de que ela surge exatamente da necessidade de fazer a transição entre as antigas aristocracias e as novas aristocracias. Então, entre as antigas aristocracias do sangue e uma aristocracia por, entre aspas, mérito, né? Mérito que é selado a partir da iniciação. E essa necessidade, claro, vai se moldar a contextos políticos muito diferentes, né? Então a gente tem contextos onde a gente tem a substituição da velha pela nova aristocracia, como no contexto revolucionário francês, e a gente tem também aí, né, até determinados esoterismos de tendências libertárias muito fortes, né, revolucionários muito fortes, até outros esoterismos que, enfim, em outros contextos, fizeram mais um meio de campo, né, mesmo, né, uma espécie de conciliação entre as antigas aristocracias e as novas, né, uma conciliação que é selada pela iniciação de ambos, né, de ambas as pontas. Então, sei lá, a gente poderia fazer um paralelo entre o contexto francês e o contexto inglês. Mas, de qualquer modo, esse tipo de materialidade vai ser sendo... A necessidade material ela vai se tornando supérflua com o tempo no contexto europeu, né? Então é muito difícil a gente dizer que, sei lá, a maçonaria nos seus primórdios vai ter o mesmo tipo de força que, sei lá, organizações esotéricas posteriores, né? Tipo a Golden Dawn. Então, se eu não me engano, os caras grandes da Golden Dawn era funcionário público, né, e até foi expulso, né, do cargo por seus.
qualquer modo, esse papel político e continuou no Brasil uma vida e ele continuou principalmente no interior do Brasil, onde a loja se torna realmente esse ambiente que descreveu, onde uma determinada sociabilidade é construída e onde essa sociabilidade construída ela serve como base, como lastro para negociações que são feitas fora do contexto da loja. Então a maçonaria ela tem uma longa história no Brasil, né? A maçonaria ela foi importantíssima para a modernização da educação brasileira, ela foi importantíssima até como elemento fundacional da estrutura política dos municípios. Então, esse poder ele vai existindo com força, principalmente no encontro de certos pontos do Brasil. E ela continua sendo um meio de responsabilidade que possibilita o diálogo, a conversa, entre antigas mulheres brasileiras e a própria burguesia brasileira. E no caso, nós temos que estar falando, né? Apesar de ser uma institucional, acho que no Brasil, problemas aí, na eleições, mas aquela base de trabalhismo, claro, a maçonaria é uma importante mas como é um mecanismo importante, né? Que Deus é